Mayday! É assim que eu começo Casa da Marta, que tá um pouco sumido, mas vai voltar. Gente, que season finale foi esse? Acho que fazia um tempo que eu não chorava tanto, tive que morder. Eu tava quase certo, já que a June quase morreu. É bem interessante que a June reflete sobre a crueldade das pessoas de Gilead, e esse pensamento no começo do episódio vai caminhando para uma conclusão um pouco inesperada, que é ela dizendo que ela também é cruel, que as pessoas também precisam ser cruéis para enfrentar um sistema como o de Gilead. Ela vai experimentando essa crueldade ao longo da temporada 3 inteira, ela só verbaliza algo que já estava na tela e que a gente vem acompanhando, né? Tanto que muita gente estava comentando, nossa, ela tá ficando ruim, ela tá ficando má, ela tá ficando cruel. E ela foi se tornando uma pessoa meio cruel mesmo. Nesse episódio ela honra o nome das mulheres que morreram por causa dela, praticamente. Foi a Marta, da Hannah, Frances, a of Matthew e também a Eleanor. It's too much. Mrs. Lawrence, of Matthew, Francis. Too many. O episódio também traz um flashback dos primórdios de quando o Gilead estava sendo implementado, e eu achei muito legal, porque em muito pouco tempo eles condensaram muita informação. Por exemplo, o que eles fazem com quem tem síndrome de Down, o que ele faz com pessoas deficientes físicas, né? E a gente vê claramente, as suspeitas sempre existiram, mas a gente vê claramente que essas pessoas foram literalmente descartadas, elas foram executadas pelo sistema porque não eram consideradas úteis, não teriam serventia num regime brutal e totalitarista como é o regime de Gilead. Isso faz muito sentido de ser mostrado também por causa da Eleanor e porque que se escondia tanto o fato dela ser bipolar, dela ter uma doença mental. Eu acho interessante esse momento que ele faz quase uma distorção do tempo, que eu fiquei bem perdida na hora que começou. De quando que tá falando, né? E aí, aos poucos, eu fui entendendo que era bem do comecinho e entendendo os sinais de que foi depois da captura das mulheres, elas foram colocadas num caminhão e aí que chegaram ao centro de treinamento. Eu achei um dos momentos mais dolorosos desse episódio. É uma explicitação de uma situação que tá na ficção, tá na série, mas que a gente sabe que ocorreu no mundo e continua acontecendo, na verdade, né? Isso, tratar as pessoas como coisas que você pode dispor delas a qualquer momento, principalmente em nome de uma ideologia, é bem triste, é bem doloroso. Faz a gente lembrar também de como foram tratados os escravos historicamente também, né? Que eram coisas, né? Eram objetos, eram propriedades dos senhores, enfim. Vai retomando toda essa história da humanidade, essa triste história da humanidade, né? E essa questão das pessoas com doenças mentais ou doenças físicas serem descartadas, quando a gente busca informações sobre esse tipo de coisa que já aconteceu na história, novamente a gente cai no nazismo. O nazismo tinha um projeto de eugenismo e de eutanásia que pegava essas pessoas e primeiramente matavam. E depois, ao longo do tempo, eles começaram a deixar essas pessoas morrerem, porque eles consideravam que essas pessoas não eram dignas. E era um programa oficial do governo nazista, que começou antes da guerra, e aí se transformou em depois um programa não oficial e foi acabar só com o fim do nazismo. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. É bem interessante o processo de organização da June com as Martas para receber essas crianças na casa do Lawrence, para poder fazer essa viagem, né? Mesmo antes, quando a June tá recebendo os sabonetes e ela tá andando pela cidade, é muito legal ver essa linha, né, essa conexão entre essas mulheres. E o sabonete é algo curioso, que a gente se pergunta para que vai servir, né? Dá uma curiosidade na gente, assim, ela lá cortando, derretendo o sabonete. Ela usou para tampar as janelas, para dar uma embaçada, né? Também passou no portão, pro portão não ranger, assim. Achei legal essa ressignificação desse sabonete. A organização delas é a prova viva de que se elas juntassem as forças, de fato conseguiriam mover
a revolução adiante. E aí chega aquela Marta um pouco adiantada com aquela menininha sensacional, Kiki. Eu interpretei essa personagem como uma representação dessas crianças, para poder explicar o que tá passando na cabeça dessas crianças, né? Engraçado, esses processos assim de revolta, de revolução, sempre tem alguém para cagar na retranca, né? É sempre alguém que ferra com todo mundo. Que entra em pânico. E aí quase que vai tudo por água abaixo, né? Mas isso é recorrente na história. Sempre tem um que vai defender o lado do patrão, digamos assim. Nesse caso é o lado de quem tá oprimindo todo mundo ali. Eu achei muito legal de ter justamente uma pessoa assim, né? Não é todo mundo também que tá lá engajadão e vamos embora, é isso aí, vamos pôr isso aqui abaixo. Tem pessoas que estão naquela, né? Pô, será que eu vou mesmo? O que eu vou sofrer com isso? E na hora que você pesa na balança é um risco grande, né? Se você for pego ali, você vai pro muro logo depois. Então, não tem muito o que fazer. Tem a cena da June ameaçando ela com a arma, que mostra que a crueldade não dominou a June, né? Porque se tivesse dominado realmente, se ela não tivesse sobrado nem um pouco de bondade, sei lá, se pode definir assim, ela teria atirado e talvez teria sido mais fácil. Mas se ela atira também, ia alertar um monte de gente, né? Tipo, um tiro. Aí chega lá, tá a Marta morta. Then what would I be? You. Esse momento da Marta dá uma desestabilizada na June, bate um medo, né? Na verdade, acho que todas estão com medo. E aí tem aquela conversa sensacional com o Lawrence, que o promo deu uma estragada, porque já revelou que ela falaria que quem estava no comando era ela. E isso é muito legal, porque o Lawrence realmente está acostumado com mulheres subservientes e que não o enfrentam. E é bem legal essa conversa, né? Você até falou que ela tava meio gangster lá na mesa, assim, com a arma. Há diversos recursos técnicos nessa sequência da June com o Lawrence que são muito interessantes. A primeira é essa, ela tá numa posição, quando ela tá na mesa com a arma na frente, aí dá toda uma noção de poder dela, né? O famoso plano em contra-plongé, que a pessoa cresce, né? E mesmo o Lawrence estando em pé, e ao mesmo tempo o Lawrence tá em pé e o tempo inteiro em plongé, então ele tá tipo esmagado no solo, né? Mesmo a June sentada, ela tá ainda mostrando toda o poder, toda, né, a ferocidade dela. E quando ela se levanta, é curioso porque o ângulo primeiro começa com o Lawrence falando pra ela, as mudanças que vai ter que ser feitas, eu vou tirar o plug, pererê, e porra, acabou, esquece isso aí. E aí na hora que ela começa a falar, a câmera dá uma baixada e iguala os dois no mesmo nível, assim, é muito interessante, porque antes ele tava, de novo, né, ele tava num ângulo superior a ela, meio que se ele estivesse olhando pra baixo. E aí na hora que ela começa a falar, a câmera vai baixando, e aí ela cresce de novo na tela, né. It's not your decision. You are not in charge. I am. A gente ficou muito curioso para saber o que se tratava aquela cena da Serena, que também estava no promo. O que é isso, né? Que o Mark Twain tá chegando, bravo, o que tá rolando? Ela fez um acordo de delação premiada e ele considerava que tudo o que ela fez foi porque ela estava, qual que é a palavra? Coagida. Essa noção de que ela é coagida faz todo sentido, né? Pro Mark Twain, ela era mais uma vítima do sistema. Até ele entender o que ela fez de fato pelo próprio sistema, né? Acabou que aquilo que é a característica central dela, que é o egoísmo, foi quem ferrou ela no final das contas, né? Na semana passada eu me confundi na hora de falar sobre a bebê, sobre a Nicole. Falei que ela era filha do Fred, do estupro do Fred. E eu até respondi lá nos comentários, porque algumas pessoas me alertaram, isso acabou passando mesmo. A bebê é fruto de um estupro e é legal ter a série afirmando e reafirmando isso, concluindo que o que aconteceu entre a June e o Nick, especialmente aquela parte que a Serena chega e ainda fica no quarto com ele, obriga a acontecer aquela situação, aquilo é um estupro, não tem discussão. Eu achei isso muito legal. This charge doesn't involve what you did with your husband. Take the child. Quando a June volta com as Martas, quando elas vão fazer o reconhecimento do caminho, é uma cena muito tensa, porque elas vão entrando na casa, a porta tá meio aberta, e aí a gente pensa, meu Deus, ferrou. Mas não era nada disso, são muito mais crianças do que elas esperavam. E o Lawrence tá lendo uma historinha pra elas. É tipo um daqueles momentos de bondade do Lawrence. E é de um livro bem famoso que chama A Ilha do Tesouro. Robert Stevenson.
lançado em 1883. Ele conta a história de um menino que vai viver aventuras quando chega um velho lobo do mar e ele vai em busca de um tesouro. Assim como no livro, aquelas crianças estão prestes a embarcar numa aventura também, né? E aí tem todo esse paralelo, né, que é feito com a história. A história do Robert é quando é a primeira vez que usa aquela ideia do mapa com o xizinho, né? Que virou quase uma marca registrada de filmes de caça ao tesouro, né? Tá lá o X e tal, vamos até o xizinho, tem uns tracejadinhos, né? E eles também estão, a partir de mapas, reconhecendo o local, o que é muito interessante porque a gente sabe que em Gilead não pode mais ler, e quase ninguém mais lê, na verdade, não só as esposas, para ela é proibido. Mas quase ninguém parece que lê mesmo, de fato, né? Não sei lá, a Bíblia, alguma coisa oficial. Mas, aparentemente, os mapas também estavam banidos, né? Tanto que a June fala, no seu escritório você deve ter um mapa, me arruma um mapa aí pra eu ver como é que eu vou chegar no aeroporto. Basicamente, os caras baniram a leitura de uma forma geral e todo o tipo de leitura. E aí, quando ele tá lendo essa historinha, é muito massa, porque é uma preparação para aquelas crianças, né? Você chega lá, tem uma centena de crianças das mais variadas idades, desde nenenzinho até pessoas ali com 10, 11 anos, que foram tiradas da família de novo, né? Apesar de tudo, elas foram tiradas dessas famílias novas que elas receberam. Uma maneira até de acalmar essas crianças, né? De instigar agora a viver aventura, como você falou. E é legal porque o Lawrence tem uma conversa anterior com a June falando: eu não gosto de avião nem de criança. E aí ele se submete a ficar no centro desse tanto de criança para contar uma história. É super legal, fiquei comovida. Essa estratégia de contar uma história para criança é algo muito clássico também, né? Tanto em narrativas de filme, de séries e tudo mais, mas é uma forma de você realmente distrair ela de um perigo iminente, que afinal é uma situação de risco absurda. E uma estratégia super bonita, bem pensada da série também, colocar essa história, que é um clássico, se relaciona super com o que elas vão viver, com esse tesouro que elas estão indo buscar. O tesouro que elas estão indo buscar é simplesmente a liberdade delas, né? O que eu achei mais bonito é de ser uma contação de história, que é algo tão antigo quanto a própria humanidade, né? A ideia de contação de história oral e de transmissão do conhecimento oralmente, numa sociedade em que é proibida a leitura, em que as pessoas não são instruídas e em que houve um apagamento da história, né? Houve uma reconstrução, apagando o que tinha antes e tentando construir uma nova história, né? Antes era tudo ruim, agora Gilead é legal. Você retomar a história das pessoas através da contação oral, né? Dessa história, é muito bonito, foi bem emocionante também. A Rita é perfeita e eu vou defendê-la. É tão lindo quando a June se oferece para chamar a atenção do guarda e ela vai e a gente vai aumentando a tensão pensando: meu Deus, vai dar muito errado, isso não pode dar certo. Demora um tempo, né, até chegarem as outras aias e as Martas que vão se juntar a ela para tacar pedra no guardião. Há um simbolismo muito grande nesse momento, porque a primeira temporada, no primeiro episódio, se eu não me engano, tem um apedrejamento. E é justamente um guardião que elas estão apedrejando. E agora, de novo, na terceira temporada, retoma essa ideia e esse símbolo do apedrejamento, que também é um símbolo muito forte na história da religião, né? Tem vários casos das mulheres apedrejadas, até, inclusive, hoje em dia ainda se mantém alguns castigos assim. E aí achei muito legal retomar tudo que o apedrejamento simboliza para a cultura cristã e para a série. E no final dessa sequência, mais uma vez, a gente tem a prova da força dessas mulheres, né? E tem um momento bem singelo que é a June falando pra Janine que vai dar tudo certo, vai ficar bem, porque a Janine começa a se desesperar. É uma força muito grande que uma dá pra outra nesse momento, né? Só da presença já era algo forte, mas tem essa comunicação delas, tanto no olhar quanto nas palavras também. No final da segunda temporada tem elas se juntando, mas num momento sem violência, né? Se juntando pra uma levar a outra pra casa da outra, pra levar a Nicole embora de Gilead. Nesse momento elas fazem com violência mesmo, né? E se a June tinha mostrado até onde ia a crueldade dela com a Marta, não atirando na Marta, agora ela mostra de novo até onde vai a crueldade mesmo, né? Já que depois que ela pede pro cara comunicar que tá tudo ok, ela mata ele friamente, assim, né? Como se fosse nada, e foi o momento que eu vibrei. E esse vai ser, eu acho que um momento chave
para elas conseguirem se livrar do que vai vir aí na 4ª temporada. Porque muitas crianças sumiram. Quem vai ser responsabilizado por isso? É de enlouquecer a gente pensar o que vai acontecer, quem vai ser punido, se elas vão voltar a viver normalmente como aias, ou se elas vão conseguir fugir para outro espaço, ou se a sociedade vai ignorar, que a gente ficou pensando também como que ia fazer quando a June voltasse sem a Nicole, né? E deu a confusão que deu, mas ela continua vivendo normalmente. A sociedade de Gilead é hipócrita, esconde fatos em nome de conveniência. Se ela não tivesse matado esse guardião, ela teria provas de que ela ajudou a fugir, né? Eu não sei agora como não tem esse cara, mas como vão conseguir provar que elas estavam todas envolvidas. Enfim, acho que talvez seja uma peça-chave no que vai acontecer na 4ª temporada. Ignorar não dá, porque uma coisa é ignorar uma pessoa só, com um bebê só, né? Agora a gente tá falando confusão, né, da mais Nicole. de 100 pessoas, né? Eu imagino que a 4ª temporada vai ser, de fato, agora tentando acabar com o país, com Gilead. Juntando o pessoal que tá revoltoso lá em Chicago, principalmente, né? Que tem essas células revolucionárias mais ativas, né? O pessoal vai lá protestar. E talvez isso influencie positivamente as outras Martas e as outras aias a se revoltarem. E até algumas esposas, talvez, né? Com certeza deve ter alguém ali que se adaptou por sobrevivência, né? Eu imagino que isso vai ter um impacto positivo nesse sentido, de mostrar, porra, é possível. Olha o que essas mulheres fizeram. Elas tiraram quase 100 crianças, mais de 100 crianças daqui, num avião. Tipo, não foi atravessando um rio perigoso, caudaloso, perigando ser levado pela correnteza. Foi no avião, cara. Tipo, os caras pousaram, decolaram e pousaram em Canadá. Então, assim, é possível, né? O problema pra mim e a relação com o Canadá, como é que vai ficar, meu Deus do céu? Se já com uma criança lá, uma bebê que foi pra lá, eles já queriam bombardear, já foi aquele escarcéu todo, fizeram videozinho de marketing, socorro, devolvam a bebê. Imagina agora com aquele tanto de criança lá. Get them on the plane. Don't do this. Promise. I promise. Eu vi um comentário num grupo no Facebook muito que eu fiquei pensando assim, né? Me fez refletir. Que aí falou, era uma moça, eu não lembro quem foi, porque foi até num grupo gringo. E ela falando assim, por que ela vai tirar as crianças? Ela podia salvar as mulheres e ser mais efetiva, tirar as aias de lá. Mas tem que lembrar que essas crianças estavam sendo criadas para, né, repetir e replicar o sistema. Então, tirar elas dali é muito simbólico. Primeiro, porque você tem chance de ter pais no Canadá refugiados. Inclusive, a gente vê isso claramente com a Kiki, que ela reencontra o pai dela. É a coisa mais linda do mundo, né? É um momento muito emocionante. Esse episódio inteiro foi muito emocionante, na verdade, né? Você tá meio que tirando a geração que poderia fazer esse sistema ser reproduzido, né? Aí eu acho que é um caminho mais fácil pra tentar acabar com ele. E criança tem apelo, né, gente? Imagina aquele monte de criancinha lá, as menininhas tudo de rosa, com a capinha, não pode nem usar a roupa que elas querem, os meninos, então aquilo tem um apelo forte, político, imagético, emocional. A estratégia de tirar as crianças foi sensacional, assim. Os adultos, depois eles vão se virar agora, né? Além disso, as crianças são seres mais indefesos. Sem falar que eles já estavam começando a perder o que era antes de Gilead. Então já estavam começando a viver naquele sistema. Você falou do reencontro da Kiki com o pai dela, que foi bem inesperado. E tem uma coisa de cortar o coração quando eles chegam, que é o Luke tentando achar a Hannah. E ela não tá lá. Você não ficou com o coração cortado? Eu fiquei... A Hannah tava num distrito que ninguém sabia onde é que era. Mas ele não sabia. Mas se ela... sim. Mas então, eu não me emocionei porque eu sabia. Sim, mas eu me emocionei não esperando que ela estivesse. Eu me emocionei porque ele ficou com esperança, assim. Isso é muito... Foi muito triste. E ele tem a recompensa de saber que foi a June que fez tudo aquilo, né? A Rita, nesse momento, é muito lindo. Como a atriz trouxe uma emoção enorme, numa lagriminha que escorre, assim. E aí tem a conclusão que são as aias, amigas dela, chegando pra tirar ela dali. É quase uma coisa teatral, simbólica, super linda. Das 6 carregando, a gente vê de cima, né? Assim,
É drone. E ela tá, mais uma vez, refletindo. E ela fala um versículo, né? Que foi outra coisa que a gente foi atrás de pesquisar o que significava. É um versículo que está em Êxodo, não lembro qual exatamente o número. Se trata de quando Abraão foi escolhido por Deus para encontrar a terra de Israel, aquela coisa toda. E está em Êxodo não é à toa, porque é um movimento de migração que ele faz, né? Ele estava indo para essa terra prometida que emana leite e mel, ou seja, uma terra rica, farta, tudo que você planta, você colhe. Era a terra dos sonhos, né? O paraíso na terra, fazendo referência a outro episódio, inclusive. Tem algo muito curioso nesse versículo que o narrador diz que ele mesmo não vai junto, né? Ele vai ficar e é para Abraão seguir viagem. E que é mais ou menos o que rola com a June, né? Nessa cena eu também acho muito interessante que a June tá deitada, então ela tá olhando para o céu e tem um flashback dela com a Hannah e o Luke também olhando para o céu. A interpretação que eu faço disso é uma coisa meio poética, como se o céu ainda é o mesmo, né? A realidade está completamente diferente, tá uma realidade distópica e muito dura, mas o céu ainda é o mesmo, né? Como se fosse uma esperança de que as coisas podem melhorar. E acho super legal terminar esse episódio, esse ciclo, com um flashback, que foi o jeito que começou o episódio também, um flashback positivo para dar esperança pra gente, apesar de tudo que a gente apontou de meu Deus, o que vai ser agora? Foi um final positivo. Antes da gente finalizar esse vídeo, a gente quer muito saber o que vocês acharam desse episódio, dessa temporada também. E a gente tá querendo fazer uma live no Instagram pra gente poder conversar ao vivo sobre essa temporada, sobre esse último episódio. Então, a gente quer saber a opinião de vocês. Vão lá no Instagram pra gente poder conversar ao vivo, cara a cara. Também deixa um comentário aqui sobre o que você achou do episódio. Se quiser falar sobre a temporada também, a gente quer fazer um balanço. E aí a gente também quer responder alguns comentários e compartilhar alguns comentários, que a gente recebe muito comentário legal aqui. É isso então, foi muito bom acompanhar Handmaids mais uma vez, essa série maravilhosa. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. E ano que vem tem mais. Eu tô triste que acabou. Falou!